Sou José Luiz da Silva, segundo tenente da reserva do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Sou mais um retirante lá do sertão, do interior de São Paulo, como a maioria da população brasileira sai de uma cidade pequena e vem para São Paulo para buscar algo melhor. Então eu nasci no município de Itapiratiba, interior de São Paulo, lá na divisa com as Minas Gerais. Costumo dizer que é uma cidade de primeira, que se você colocar a segunda no carro, você atravessa e não vê a cidade. E vim para São Paulo, fui ser metalúrgico a princípio, que na época as indústrias metalúrgicas tinha grande força na região do Grande ABC e também em São Paulo. Enfim, aí trabalhei 2 anos de metalúrgica e prestei concurso para a Escola de Soldado em 1987 e passei e fui fazer a Escola de Soldado em Pirituba. Comecei em outubro, acho que 19 ou 29 de outubro de 87 e concluí no dia 8 de abril de 1988. E aí foi me dada a opção de escolher a unidade que eu queria trabalhar. Aí eu pensei bem, falei, eu vou para onde, né? Aí eu falei, como eu era da região do ABC, falei, vou lá para o oitavo GB, que é o 8º Grupamento de Bombeiros, que fica lá em Santo André. Eu me apresentei no 8º GB e ali comecei a carreira de bombeiro, aí, que eu fiquei praticamente quase os 28 anos. Então muitas ocorrências que a gente atendeu e aí tem algumas que a gente sempre marca, aquele gol quadradinho, né? O pessoal mais antigo vai saber que é o gol quadradinho aí. Ele foi fechado, ele bateu num poste e o vidro lateral do passageiro, né, que eram 2 portas só, não gera 4 portas ainda, e o vidro inteiro saiu, o vidro do lado do passageiro saiu inteirinho, ele soltou, aquela borracha que prende o vidro soltou. Aí um garoto de 12 anos foi arremessado para o lado de fora do carro, e ele foi para fora do carro. Os 2 da frente estavam presos na ferragem com traumatismo craniano, que era a mãe e o marido e mulher. E à época a gente não tinha os equipamentos que a gente tem hoje, então era alavanca, força e força, né? Então a gente conseguiu abrir a porta lá, conseguimos tirar. E nesse inteirinho, quando a gente estava fazendo o resgate do senhor aí, que é o pai desse garoto aí, tinha alguém, eu lembro que na minha memória, assim, alguém puxando a minha calça e tipo assim, salva meu pai, salva meu pai, salva meu pai. Só que na hora você ouve, mas você não consegue entender, né, processar isso. Salva meu pai, salva meu pai. Eu falo assim, salva meu pai, e ele puxando minha calça assim, né? Aí na hora você vai, resgata, tal, lá vai para o hospital, enfim. E aí depois a gente fica sabendo, né, como a ocorrência terminou, te levou para o hospital, enfim. O pai e a mãe faleceu, né, e o garoto de 12 anos sobreviveu, teve um arranhão, né. Imagina para aquela criança, né, ele puxando a gente, pedindo para nós, bombeiros, salvar o pai dele. Sabíamos nós que, né, era quase impossível, que eu tive um TCE grave, mas assim, é uma ocorrência que nunca mais saiu da minha memória, né. Então essa é uma das ocorrências que marcou bastante. Uma outra assim que eu fui, que eu senti assim, o quanto é difícil a profissão, né, como todas, mas a nossa principalmente, em frente ao quartel onde eu trabalho, lá teve um atropelamento. E a gente foi pertinho, a gente saiu, praticamente eu fui correndo, porque eu gostava de correr, né? Fui correndo, a viatura só encostou, dá 200 metros. E nós chegamos lá, o cara gritando, e cadê o cara? Atropelamento, e o cara gritando, e era noite, e a gente não achava o cara. E o cara gritando, e o cara tava perto da gente, né? A gente olhava para um lado, olhava para o outro, olha só o que aconteceu, ele foi atropelado. O carro ficou ele deitado de cubo dorsal, né, com as costas pro chão. O carro, não sei o que aconteceu lá, que o carro, a parte do motor ficou em cima do peito dele e o motor é quente. Então ele estava, além de ser atropelado, o motor do carro estava queimando o peito dele. Quer dizer, e ele estava debaixo do carro, então a gente não tinha como, a gente ficava procurando, era noite, isso era umas 2 horas da manhã. Então até você entender o que estava acontecendo, aí alguém lá falou assim, peraí, vamos olhar debaixo do carro. Olhou debaixo do carro, o cara estava lá, preso, o motor quente, queimando o peito dele. Tem aquele protetor, né, que lá fica quente, né, com o tempo o carro vai andando. A gente teve que, né, lógico, aí ficou, entre aspas, ficou fácil, né, a gente levantou o carro, colocou a prancha, né, colocou a cervical e puxou ele e saiu. Mas para você ver como é que, assim, uma coisa como é que você vai imaginar, né, essas coisas que vai acontecer, né. E uma outra também foi uma explosão que teve lá em Santo André, próximo ao posto do Bebê Alzira, né, que acho que teve 1 ou 2 vítimas, não lembro agora de cabeça também, que vai ficando velho, a gente vai perdendo a memória, não vai ficando muito boa. Quando houve a explosão, foi uma loja de fogos de artifício, em 2009. Quando houve a explosão, balançou o quartel. E aí eu peguei e falei, vou com a viatura. Eu pensei comigo, lá vai estar cheio de viatura, para estacionar vai estar difícil, sabe uma coisa? Peguei meu EPI, né, coloquei a bota,
coloquei a capa na mão, na época nem tinha a blusa, né, e a calça, era só aquela capa. Coloquei o capacete, a capa aqui e saí correndo com o EPI. Fui correndo, quase 3 km correndo. Aí cheguei lá, atendemos a ocorrência e tal. E eu lembro que nós tinha lá 2 vítimas que estavam sumidas, ninguém sabia onde elas estavam. Aí o pessoal falou assim, mas elas estão sumidas. Enquanto a gente não souber onde elas estão, a gente vai ficar aqui cavando e é uma coisa pra caramba, né? Se nós localizarmos essas pessoas. Aí começamos a conversar com a vizinhança lá, conversar. Ah, essa pessoa ela pode estar em tal lugar, essa aqui. Aí fomos ver quase as possibilidades onde elas estavam, né? Aí eu lembro que tinha uma viatura lá, eu peguei a viatura com nem lembro agora quem eu peguei na época, e fomos nos lugares, possíveis lugares. Aí nós localizamos essas 2 pessoas. Sim, em tese, né? Assim, todo aquele trabalho que a gente tem lá, né? Que tinha as 2 ali, que as possíveis 2 vítimas soterradas, né? Nós eliminamos, quer dizer, nós localizamos as 2, né? Em tal lugar. Então, assim, é um esforço, né? Conjunto para que a gente possa resolver, para que a gente pudesse resolver a ocorrência.